Cara, eu tô aqui morrendo de raiva, cara. Se liga, eu tava gravando aqui esse vídeo, né? E eu gravei ele todo bonitinho, tudo scriptado e tal. Só que é tipo assim, simplesmente eu esqueci de conferir o ângulo da câmera, pô. Eu enquadrei ele e vim. Porque toda vez eu faço isso, né? Porque eu faço sozinho. E aí, tipo assim, cara, simplesmente tava fora do ângulo. E aí eu cortou eu aqui, ó. E eu falando, e a câmera aqui. Mas vamos lá, primeiramente bom dia. Eu sou o John e esse aqui é o Elfo da Renda Extra. Caraca, o caminho. Nossa, é o canal, caramba. Ok, vamos lá. Essa semana eu demorei um pouco pra falar com vocês por um motivo muito específico, né? Primeiro tava frio pra caramba, então eu tava trabalhando e chegando em casa direto, né? E aí tirando um cochilo, deitando, e eu acabava ficando um pouco de preguiça de gravar vídeos. Voltei, vamos lá. Cara, realmente a câmera tinha descarregado. Tipo, não descarregado, né? Ela desligou do nada. Não sei porquê. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre esses gastos, esses custos que a gente teve com a construção. Eu separei em 3 setores, na verdade 4 setores, né? O terreno, os serviços, os materiais e as taxas, tá? Você precisa se atentar muito a isso para poder você fazer uma obra muito bem feita. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai começar pelos serviços. A gente teve as covas da fundação, que é basicamente o seguinte, são aqueles buracos que eu gravei um vídeo cavando, né? Eu agora estou cavando porque, cá entre nós, é muito caro para cavar um bicho daqueles. É muito caro. Por quê? Um individual, ele não é caro, mas quando você junta vários, né, ele começa a ficar extremamente caro. Então, tipo assim, ninguém aqui é rico a ponto de pagar horrores para alguém cavar um buraco, já que é uma coisa muito simples e eu posso fazê-lo. Mas, até o momento, eu estava pagando para fazê-lo porque eu trabalhava muito, né? Eu chegava às 6h30 da manhã na escola, saía às 17 horas, 17 horas eu ia rodar de Uber, até umas 22 horas. Então, tipo assim, cara, eu morto de cansaço, né? Hoje em dia eu tô trabalhando bem menos, porque eu decidi focar só no Uber mesmo. E aí, cara, eu tô ganhando muito melhor e trabalhando muito menos. Tanto é que agora são 8h43 da manhã. Caraca, acordei 6 horas pra gravar esse vídeo. São 8h43 da manhã e eu tô em casa, de pijaminha. Só vou sair pra trabalhar a partir do meio-dia, né? E é isso, né? Obviamente aqui eu tô trabalhando também. Mas vamos lá. No serviço teve as covas da Sapata, que foram, né, 11 covas cavadas, cada uma R$200, totalizando 2.200. Teve a planagem do terreno. Como é um terreno de esquina, geralmente ele é irregular, ele tem um formato meio escroto. E aí, tipo assim, pra você deixar ele o mais perfeito possível, o mais utilizável possível, tem que aproveitar cada canto. E você só consegue aproveitar se ele tiver todo reto. Se ele tiver um desnivelzinho, cara, estraga tudo, né? Então a gente teve que fazer a planagem 2 vezes. Cada uma delas a gente usou o trator, foi 450, então foi R$900. Vamos lá, para fazer a planagem você geralmente usa ou um trator ou uma pessoa. Só que a pessoa ia ser muito mais cara. Por quê? Porque ia ter que chamar 3 pessoas pagando R$100 na diária, né? Que ia dar R$300 na diária. Só que tinha a questão de que eu tinha que alugar equipamento. Então, por exemplo, eu fui dar uma olhadinha naquela máquina de apilar. Cara, aquela máquina de apilar, ela simplesmente estava de R$90 a diária do aluguel. E como são 3 pessoas, eu teria que alugar 3. Então 9 vezes 3, 27, mais 300, 570. Então foi muito mais barato passar um trator, que ele já aerava a terra e junto ele já compactava. E aí, beleza, junto com isso eu também tive que fazer as capinas, né? Por quê? Porque lá é um lugar extremamente fértil. Vocês conseguiram ver naquele vídeo que eu mandei, tá cheio de mato. E olha que eu já capinei 2 vezes. E também tem outra questão, tipo, o pessoal fala, por que você não passa o trator para tirar? Cara, quando você passa o trator, ele fica remoendo a terra. Então, tipo, as sementes daquelas plantas, eles vão pro fundo da terra. E eles germinam do mesmo jeito. E muito mais fundo agora, porque não dá pra você arrancar na mão, porque tá tão profundo que, tipo, não existe outra possibilidade, né?
Aí, beleza. Eu fiz duas, que cada uma delas foi R$200, R$400. E aí teve também o preenchimento das sapatas. Pra quem não sabe, a sapata é aquela parte que fica bem embaixo da casa. É como se fossem os pezinhos da mesa, sabe? Tipo, pra garantir que ela não vai escorregar pra um lado pro outro e pra garantir que ela vai ficar fixa ao solo, né? Caso contrário, sua casa desmonta. E aí, cada sapato eu gastei R$300. E aí, foram 5, né? Ou seja, totalizando R$1.500. Fora isso, teve a montagem daquelas coisinhas de ar, né? A-frame, que é dos chalés. São 4 As para poder construir o chalé. Cada um desses As, o marceneiro cobrou R$100. Aí você falou, por que você não já pagou a pessoa pra fazer? Cara, a pessoa pra fazer tava cobrando, tipo assim, R$2.000 pra ela fazer, montar e chumbar. Eu tô pagando 500 pra chumbar, as 4, né? E R$100 por cada um, ou seja, R$900. Pode parecer besteira economizar R$1.000, mas R$1.000 é muito dinheiro. R$1.000 é o que eu tiro, tipo assim, em uma semana de trabalho. Então, não é besteirinha não, tá? Vamos lá, depois teve o contrapiso, né? Foram 2 contrapisos, um específico para banheiros, né? E teve um que foi da casa toda, então foram 2 contrapisos. E aí foi R$500 cada um, R$1.000. Teve a blocagem, que foram 6 blocagens de R$1.000. Por que 6 blocagens? Porque a verdade é que eu não tenho dinheiro para dar à vista, isso é um fato. Então eu vou trabalhando e vou pagando. Eu não tinha R$6.000 para dar à vista, então o que eu fiz? Eu cheguei, fui lá e falei, cara, são 6 paredes, eu te dou R$1.000 por cada parede. E aí foi assim que a gente fez por paredes, tá? Aí vamos lá. Depois teve o chumbamento do eucalipto, né, na sapata. Que aí foi R$120, que foram 6 eucaliptos, ou seja, R$720, totalizando R$13.000 somente de materiais. Isso não tá contando prego, tal, linha, essas coisas, porque assim, eu já tenho, então eu não tive que comprar, tá? Beleza. Materiais. Foram 6 barrotes de 5 cm por 20 cm, de R$320 a unidade, totalizando 1.926. Foram 30 metros de caibro de eucalipto, que foi a R$13 o metro, que deu R$390. Foram 10 madeirites de 20 milímetros por R$84, que deu R$840. 5 morões de eucalipto de R$220, que deu R$1.100. Cara, isso aqui me deixou assustado. 50 sacos de cimento a R$47. Mas foi barato. Foi R$2.350. 200 carrinhos de areia, R$18 cada, deu R$3.600. 150 carrinhos de brita a R$16 cada, R$2.400. A malha pop para fazer o contrapiso foram 3 a R$120, que deu R$360. Blocos de concreto, 4.900 blocos de concreto a R$1,20. Achei esse preço top, porque a gente comprou diretamente da fábrica, né? A gente não foi em material de construção. Desculpa. Totalizando R$5.880 e 47 treliças de ferro de 3 metros a R$6 a treliça. Foi R$282. Totalizando R$19.128. E aí tiveram as taxas. Foram 2 licenças. Uma licença que foi a licença ambiental, junto com a do condomínio, e a outra que foi a licença para construir, né? Tudo diretamente com a SEDURBS, né? A Secretaria de Urbanismo da cidade. Cada uma delas foi R$800, então totalizando R$1.600. E aí teve a taxa de condomínio durante esse período, que óbvio que eu vou calcular no preço sim da minha construção, já que eu tenho que deixar esse terreno parado enquanto eu estou construindo, que foi R$1.344. E teve o topógrafo, que ele usa para ele delimitar as áreas de forma digital e física, né? Que aí dá R$1.200. Uma topografia com RT, que é a análise técnica da responsabilidade técnica. Tipo, se der qualquer merda, ele tem que responder porque ele assinou como responsabilidade técnica. E aí fora isso teve o terreno, que foi R$96.000. Mas lembrando que, tipo assim,
eu não paguei esses 196 mil à vista, tá? Eu paguei 30% de entrada, ou seja, 60 mil, e o restante eu estou pagando em 15 anos de 700 reais por mês, tá? Show de bola. E aí o que acontece? Se você tirar esses 60 mil só de mão de obra e materiais e taxas e tudo mais, foi 34 mil reais. E aí a entrada foi 60 mil. Então vamos lá, o total foi 94 mil reais. Aí vamos à questão do vídeo. Muita gente me pergunta se eu acho que faz sentido. Sendo bem honesto pra você mesmo, cara, eu acho que faz todo sentido do mundo. Porque, por exemplo, a possibilidade de lucro dele é de até 16 a 20 mil reais. Isso sendo bem conservador, considerando que as pessoas só alugam no final de semana. Porque eu acho honestamente que eu vou botar metade do preço na semana para não deixar o imóvel parado. Então, quanto mais ele estiver utilizando, beleza, tem manutenção. Só que assim, mais rápido entra no meu bolso, mais eu tenho meu payback e eu consigo ter lucro, né? Então, eu fiz o cálculo, né, por 16 mil, que é um conservador, né? Seriam 5,8 meses para poder eu bater esses valores e conseguir meio que pagar o que eu já gastei até agora, né? 5,8 meses, ou seja, metade de um ano. O que eu não acho que é uma questão tão importante, porque, por exemplo, os meus planos não são pagar isso, porque eu já paguei. Eu estou trabalhando todos os dias e eu já pago com o meu dinheiro, eu tiro do meu dinheiro na hora ali e pago. Então, tipo, eu não acho que existe essa questão de pagar, porque o terreno já está ali, já está se pagando e a casa vai continuar ali. Então, tipo assim, eu só fiz converter o meu patrimônio de fiduciário para patrimônio físico, pode-se dizer assim. Então, pra mim, eu não perdi dinheiro, eu só fiz converter uma das modalidades, tá? E aí, o que acontece? Todo mundo fala, você tem 96 mil, porque você gastou 96 mil, porque você não botou isso na renda fixa? Mano, se eu botasse isso na renda fixa, que nem tá hoje, por mês daria uma média assim de tipo 940 reais. Só que todos os investidores falam isso. Mano, quanto maior o seu risco, maior é o seu prêmio. Aí vocês acham que eu vou deixar... Olha, só pensem comigo. 940 por mês. Vezes 10 meses dá 9.400. Mais 2 meses ali dá 1.800, 9.400. Dá 10.200, 11.200. Vocês acham que eu vou trocar a possibilidade de só um mês dar certo no ano e ganhar 16 mil para poder dar certo todos os meses a 1% e ganhar 11 mil? Não faz sentido, né? Então, tipo assim, eu acho que faz todo sentido do mundo pra mim eu construir, alugar e tudo mais. Eu já escolhi um nome, né? E vai ser em comemoração a vocês, né? Vou colocar o nome Elfo Village. Não copie não, tá? Eu já registrei esse nome em cartório. Enfim, inclusive tá no meu CNPJ. Enfim, né? E aí o que acontece? Quando você compara com todas as outras possibilidades de investimento, simplesmente não existe uma coisa tão rentável assim. Mas aí o que acontece? Eu tenho outros planos, né? Inclusive, quando eu terminar de construir tudo, eu quero construir uma usina de energia solar. Cara, eu tô entrando em contato com negociação com uma empresa incrível que faz isso, né? Vou fazer divulgação pra vocês? Não, porque primeiro eu vou concluir o meu kit e vou dizer se faz sentido ou não. E se fizer sentido, eu chego aqui e vou falar pra vocês, ó galera, faz sentido pra caramba, hein? Então pensem aí em assinar essa ideia. Se não, eu não vou fazer. E também eu só vou fazer se eles me pagarem. E é isso. Pois, aí a minha ideia é essa, construir, né, ter essas ideias e tudo mais. E aí se for a questão, já dá pra maximizar mais ainda o lucro por metro quadrado. Então vocês entendem que, tipo assim, é muito fácil de poder fazer isso. Pois é. E aí com isso eu meio que vou aumentando para 20, 30 mil reais por mês. Isso só de um lote que eu pago 760 reais por mês. Enfim, era sobre isso que eu ia falar, por isso que eu demorei tanto. Cara, eu tenho uma pasta, né, cheia de comprovantes. Eu pego de compra, tá? Porque eu não pego nada no dinheiro, nem nada assim. Por quê? Porque futuramente eu vou pegar isso, botar tudo no cálculo, botar na Receita Federal e tudo mais, pra não dar merda, né? Então, tipo assim, eu tenho tudo numa pasta. Eu saí, cara, coletando todos eles, registrando, tirando foto, escrevendo, tudo.
pra poder trazer esses cálculos aqui pra vocês, tá? Enfim, é isso, espero que vocês gostem. Curtam, comentem o que vocês acharam, compartilhem, mas não deixem de falar sobre o Elfo. É isso, tchau, tchau. Beijos, até a próxima.